e o canto dos cantos. Deus habita em meio aos louvores e o canto dos santos. A Ele um tempo erguei, o eterno louvor, trono de graça, feito ao Rei dos Reis. Uma canção a Ele um tempo, amor, buscando a louvor, sua glória enche o templo. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres dos feitos do Pai, a Ele louvamos. Um tempo erguei, no louvor, trono de graça, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor, sua glória enche o templo. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Ao Rei dos Reis, uma canção, eterno é seu amor. Buscando a louvor, sua glória enche o templo. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Ao Senhor, né? Pode ficar sentado agora um pouquinho. Nós queremos orar a Deus hoje, mais uma vez. Tempo de culto é tempo de fazer tantas coisas para Deus, e uma delas preciosa demais é a oração. Nós temos alguns motivos aqui, mas antes de falar deles, a gente está louvando a Deus. Tem tantos motivos para louvar, para adorar a Deus, não é? E eu queria destacar um dos nossos motivos principais aí nestes dias. Quinta-feira, sexta e ontem à noite nós tivemos aquele grande programa. Acabamos de ver aqui sobre o Decol, não é? Que nós vamos participar ainda em novembro. Mas tivemos agora nesse início do mês e neste fim de semana o Minha Esperança Brasil, e um projeto da Associação Billy Graham, que nos convidou como povo de Deus nesse Brasil inteiro, não só aqui na nossa igreja, mas no Brasil inteiro, a abrir nossas casas e convidar pessoas a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus e conhecer a esperança da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então nós queremos agradecer por isso. Queria ver aqui se você participou desse movimento. Você ligou a tua televisão, convidou alguém, faz um sinal aqui, deixa eu ver, olha só, que coisa linda, né? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui muito felizes. Talvez até alguns dos nossos convidados estejam conosco nessa noite aqui. E nós queremos, se você veio também respondendo a esse convite, já dizer que você é muito bem-vindo. E que Deus continue a falar ao teu coração e que continue abençoando a sua vida. Mas se você fez parte desse projeto, queria dizer para você, Deus abençoe você. E que Deus quer usar ainda muito mais. Então, continue abrindo a sua vida
para participar de tudo aquilo que Deus tem para nós como seu povo, porque o que Ele quer é sim alcançar cada vida, cada pessoa, transformar cada lar em Curitiba e no Brasil inteiro. Então nós participamos desse projeto e queremos adorar a Deus e orar, agradecendo a Deus por essas vitórias que Deus deu. Alguns conversaram comigo e disseram assim: pastor, Deus me surpreendeu, 3 pessoas lá aceitaram a Cristo na minha casa, e por aí vai, né? Algumas outras pessoas aí conversando comigo a esse respeito. Nós estamos felizes, adorando a Deus por isso. Vamos orar nesse sentido, agradecendo a Deus e já convocando você para participar do Decol. Nós vamos participar disso como igreja juntos. Mas, queridos, temos muitas coisas aqui, muitos pedidos para que a gente possa orar. Então eu queria citar alguns deles aqui com vocês, e para você já lembrar, orar comigo agora e depois orar também na sua casa. Antes de falar dos pedidos, estou meio perdido aqui hoje, né? Bem verdade. Mas antes de falar dos pedidos, ainda quero te lembrar: olha, aniversário do pastor Pascoal, viu? Ele não está aqui. Então depois, quando você encontrar o nosso pastor, quando ele voltar, começa a cumprimentar, porque foi aniversário dele, tá bom? Aniversário dele hoje. E o Cris, que estava aqui, que eu ia chamar, fugiu, né? Que estava aqui também, aniversário hoje, fugiu, não está aqui, não estou vendo agora. Então depois a gente cumprimenta o Cris também, tá? Mas vale você lembrar disso. Agora sim, vamos lá, os nossos pedidos de oração. Queridos, estávamos aqui falando, vendo as crianças, e aqui tem pedido de oração pela Rafaela, de 4 anos, que está com meningite no Pequeno Príncipe, e o Francisco também no Pequeno Príncipe, é uma criança de 10 anos, com muitos problemas ali também de saúde, e está internado ali no Pequeno Príncipe. Queria que você lembrasse de orar por essas 2 crianças, orar pelo irmão Denis, da Célula 88, que essa semana faz uma angioplastia, orar pela Cecília, que vai fazer uma cirurgia de tumor na cabeça, pela Úrsula, que foi atropelada por uma moto e deve fazer uma cirurgia ainda essa semana, terça ou quarta-feira. A Luciene, que fez uma cirurgia no intestino, está ainda internada no hospital evangélico, se recuperando. Lembre de orar por ela. A nossa Juju, que nós temos orado, né, há tanto tempo, e ela passou mal essa semana e está um pouquinho melhor, mas os pais continuam pedindo que a igreja ore, que a igreja continue sustentando em oração. Também consolo para a Nete e família, que faleceu o esposo, Moacir, que são membros aqui da igreja já há bastante tempo. Então lembra de orar por eles. A Dote, que continua no hospital, continua orando por ela, ela está na UTI ainda, está melhorando, está dentro do processo, do quadro, melhorando de saúde, mas carece das nossas orações ainda, da nossa, de nos colocarmos diante de Deus em favor dela. Também a dona Janeti e o Sofonias, faleceu a irmã da dona Janeti nesta semana, queremos lembrar de orar por ela também. E a Laura Alexandrino, que está também gravemente enferma, e estamos aqui lembrando de orar por ela. Queridos, acho que falei tudo, ainda não, perdão, tem mais esse aqui. Ricardo Oscar, ele tem câncer, e o seu filho Abel e a família estão pedindo oração também por ele, por restabelecimento, por visitação do Senhor. Quando eu olho para tudo isso aqui, queridos, eu lembro de histórias da Bíblia, pessoas que foram se encontrar com Jesus, que foram em busca de solução, de cura, algumas tocando a Cristo, outras simplesmente dizendo: Senhor, dá uma palavra porque o Senhor pode curar. E eu fico me lembrando disso, de pessoas que Jesus ressuscitou, de cegos que Ele fez ver, e em todas elas eu percebo uma coisa que precisa ter no meu coração e no teu: fé. Gente que teve fé foi alcançada pela graça do Senhor. Por isso eu queria convidar você a, se possível, se ajoelhar no seu lugar, porque nós queremos orar como povo de Deus, com fé, crendo de todo o nosso coração. O Deus a quem oramos, a quem buscamos, é o Deus de todo o poder, e Ele pode sim nos salvar, nos curar, nos abençoar, nos visitar nesse dia. Por isso, vamos orar e nos colocar, e colocar todas estas pessoas queridas diante de Deus. Senhor, estamos em culto, que grande festa de celebração é essa? Ó Deus, cantamos, ouvimos as crianças, ó Deus, celebramos com os surdos da igreja,
Cantamos que toda a terra há de se encher da tua glória, que todas as tribos, raças, povos, nações devem conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é promessa tua. Nós desejamos que todos eles sejam de verdade alcançados com a tua palavra. E Deus, neste tempo de oração, nos alegramos diante do Senhor por bênçãos derramadas, porque o Senhor é Deus bom, é Pai bondoso, que tem curado, tem abençoado vidas, tem nos dado vida. Alguns estão celebrando aniversário, queremos nos alegrar com eles, pedindo a tua bênção, Senhor. Ó Deus, nos alegramos também por este grande movimento no Brasil inteiro, de denominações diferentes. Ó Deus, estive em Santa Catarina, estive em Manaus, estive em São Luís do Maranhão nestas últimas semanas, e cada cantinho deste país se mobilizando para a pregação do Evangelho. Que coisa preciosa, Deus. Queremos pedir que aquilo que o Senhor começou nesse fim de semana, nas vidas de tantas pessoas, brasileiros e brasileiras, ó Deus, continue a acontecer pela ação do Teu Espírito nestes corações, mas também pela ação do Teu povo, que se chama pelo Teu nome, que está espalhado na face deste nosso Brasil, para que continuem amando, orando, respondendo às perguntas, discipulando, ó Deus, levando cada pessoa ao encontro de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui com tantos pedidos de oração, queremos colocá-los diante do Senhor. Ó Deus, vidas que precisam do toque do Senhor, ó Deus, da Tua palavra de poder, ó Deus, de uma visitação do Senhor. Todos aqueles que estão no hospital, estas crianças, adote, ó Deus, visita com Tua graça, com Teu poder, com misericórdia, ó Deus, que sejam abraçados pelo Senhor, que sintam o amor do Senhor de um jeito bonito, especial, palpável, Senhor, neste momento. Ó Deus, mas queremos que eles não só sejam amados pelo Senhor, com visitação, com graça, mas também com o poder do Senhor, restaurando saúde, Deus, restaurando vigor, ó Deus, tirando toda e qualquer enfermidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, para que todos eles, cada um deles a seu modo, seja, ó Deus, salvo sim desta enfermidade, levantado, Deus, daquelas camas, desses hospitais, ó Deus, e de volta sejam inseridos pelo Senhor na sua casa, nos seus, na igreja, no trabalho, ó Deus, para mostrar que o Senhor é Deus de poder, para dar testemunho do poder do Senhor, do Teu amor, que o Senhor é Deus vivo, Deus que nos alcança. Ó Senhor, abençoa, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão dos nossos viajando ainda, abençoa, Senhor. Aqueles que voltaram como as nossas crianças, obrigado, Pai. Ó Deus, seja bendito o Teu nome. Enquanto estamos cultuando aqui, ó Deus, continua a nos abençoar. Alguns dos nossos estão aqui também trazendo seus problemas, suas questões. Visita, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que esta noite seja a noite de encontrar mais uma vez esperança no Senhor. Ó Deus, que o Senhor encontre em cada coração aqui fé, ó Deus, autêntica, genuína. Alguns com mais fé, outros com menos, mas Senhor, percebe cada um de nós e nos alcança com Teu poder e graça. Nós oramos crendo que o Senhor é o Deus que responde a oração, que está ouvindo e que já está movimentando não só o Senhor mesmo, mas os céus e tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nosso favor. Nós cremos assim, por isso oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos continuar adorando a Deus. Irmãos, essa canção que nós vamos cantar foi a primeira canção que eu ensaiei no coro Celebrai há 3 anos atrás, quando eu recebi o convite do pastor Paulo Davi, saindo de férias, depois do Natal Aleluia. Ele disse: eu gostaria muito que a irmã assumisse o coro de jovens da nossa igreja. E quando eu retornei, o primeiro contato que eu tive com o pastor Paulo Davi, ele disse: sabe, Dila, eu tenho uma canção muito linda que eu gostaria que você ensaiasse o coral, que é esta canção que nós vamos cantar agora, Restaura em mim, ó Deus, a Tua glória. E eu sou muito grata ao pastor Paulo Davi
pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me deu através dele de ficar esses 4 anos aqui trabalhando juntamente com ele no Ministério de Música. Essa é a última noite que eu vou estar com os irmãos aqui, mas eu quero entregar com honra ao Senhor o ministério que Deus me confiou, o Ministério da Música. E eu estou triste por deixar vocês, mas eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que Deus me trouxe para este lugar. Deus trouxe a nossa família. O meu marido, o pastor André Silveira, trouxe o Dudu e a Mimi, porque Deus queria nos ensinar valores tão importantes, irmãos. Nós passamos por grande luta, uma batalha espiritual muito grande durante este ano. Mas sabe o que Deus queria nos ensinar? Deus queria ensinar para mim, queria que eu enxergasse que Ele tem um amor tão grande pelo meu marido, que o André é tão amado do Senhor. E Deus queria também me ensinar que o amor que eu tenho que ter por Ele e pelos irmãos é aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é este amor que nós temos que viver. Por isso eu quero nessa noite, em forma de gratidão ao Senhor, devolver ao Senhor este ministério e dizer que eu saio daqui feliz, porque vou estar assumindo junto com meu marido o Ministério de Música da Igreja Batista Vida Nova lá em Blumenau, no dia 6 de dezembro. Muito obrigada aos pastores, muito obrigada ao pastor Pascoal, que está tão longe agora. Muito obrigada a essa igreja amada. E eu carrego no meu coração uma gratidão muito grande pelo amor dos irmãos que esteve aqui. Toda glória seja dada ao Senhor e que possamos ver todos os dias a glória do Senhor, porque é isso que a gente tem experimentado lá em casa, todos os dias a glória do Senhor. Deus abençoe os irmãos.
vocês nenhum dia na vida ouviu falar da irmã Florentina. A irmã Florentina é uma irmã que... Nossa, o negócio ficou alto aqui de repente. Ficou alto mesmo? Foi uma mulher que fez a grande diferença na minha vida. E quando eu fui ao seminário, a irmã Florentina foi uma das pessoas que falaram: eu vou orar por você todos os dias da minha vida. E ela andava mais de 12 a 16 quilômetros da casa dela até a igreja. E aquilo me impressionou, ver uma irmã que tinha 70 anos, que dava essa caminhada aí todo domingo e quarta-feira para ir à igreja. E ela me falou assim: pode contar comigo todos os dias ali no seminário, que eu vou estar orando por você, mas eu não quero só orar por você. Todo mês eu vou te mandar R$5. É o que eu posso ofertar para você. Para você, R$5 pode parecer pouca coisa, mas eu pegava os R$5, comprava papel A4, papel sulfite. Nessa época eu gostava de pintar. Eu fazia algumas pinturas, algumas coisas, e ia para frente do seminário e ficava vendendo aqueles papéis ali. E aqueles R$5 às vezes se transformavam em 50, em 100, e eu conseguia me alimentar com aqueles R$5 que ela mandava. Talvez a irmã Florentina não signifique nada para você, mas ela marcou a história da minha vida com a sua fidelidade e o seu amor. E hoje eu só posso estar aqui falando com vocês do amor de Jesus porque um dia alguém fez a diferença na minha vida, demonstrando a sua fidelidade e o seu amor. E você pode fazer a grande diferença na vida de muita gente, demonstrando a sua fidelidade e o seu amor, dando um aperto de mão, um abraço, dizendo um bom dia, uma boa tarde. Eu sei que você pode fazer. Mas agora nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. E você pode também demonstrar sua fidelidade a essa igreja. Eu queria colocar diante de vocês o nosso projeto aí com especiais, que o ministério trabalha nessa igreja com deficientes. E nós estamos trabalhando agora para o final de semana que vem o nosso acampamento. E tem algumas pessoas que querem ir até, mas talvez não tenham R$5 para ir. Eu queria pedir que, se você sentiu o desejo de fazer a diferença na vida de alguém nesse momento, você pode fazer essa diferença. Então, seja um abençoador bem presente aí na vida dessas pessoas. Enquanto adoramos ao Senhor, você que veio preparado, então pode dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Amém? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Preciso de ti,
Nunca me deixe de esquecer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti. Por isso dependo de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de Ti, Senhor. Amém. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que um dia eu vier a ter, vem de Ti, Senhor. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, ele relata um dos momentos da vida de Jesus que impacta o meu coração até hoje quando eu leio sobre a crucificação, quando eu penso sobre a cruz. E esse texto diz assim, lá em Lucas, no capítulo 23, eu quero ler alguns versos com você, do verso 33 a 38, depois do 44 até o 47. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros e diziam: salva-te a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Versos 44 em diante. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo que o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Eu quero convidar você a cantar justamente sobre o que retrata isso da palavra de Deus, aquele momento da cruz. Por isso que eu quero estar todo o tempo ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar.
pode se colocar em pé e cantar assim. Se na cruz, sempre me glorifico, se encontrarei, salvarei do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, se na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvarei do rio, confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois a praia santa irei, salvo além do rio, se na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvarei. somente você, sim na cruz. Sim, glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Aleluia ao Senhor Jesus. Amém. Ele na cruz do Calvário verteu um sangue precioso pela minha vida e pela sua vida. Por isso que as promessas de Deus são incomparáveis para nós. Porque não tem Cristo Senhor igual ao Senhor que você hoje pode adorar aqui. Não sou só eu, não, é você. Meu Cristo, Abra o teu coração, os teus lábios. tudo igual não posso, Esqueça nós que estamos aqui na frente agora. sempre ao Rei Preste você a sua adoração ao Senhor. louvarei, E diga a Ele teu maravilhoso. aquilo que Ele merece ouvir todos os dias. Que Ele é o consolo, Ele é o abrigo, diga isso, todo o meu ser, Pai. Sempre, sempre, sempre. Amém. Cante ao Senhor com todos os seus pulmões, dizendo assim: Cante ao Senhor toda a terra e força e poder e louvores ao Rei. Seus louvores
teu consolo. Obrigado porque o Senhor tem sido abrigo. Força e refúgio ao Senhor, como meu ser, tudo que sou, sempre te adoro. Ao Senhor, força e poder e louvores ao Rei. Tu fez seus montes e luz ao mar, ao sol. Canto alegre por Deus, grandes feitos, e majestade sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Jesus está aqui. A cruz de Cristo está sendo erguida neste lugar, e por isso eu me glorio. Amém? Dá um abraço quem está no teu lado e diga que a graça, a paz de Jesus esteja contigo hoje. Que Deus fale ao teu coração, que seja um tempo de visitação de Deus neste lugar. Amém. Gostaria de orar junto com os irmãos, ainda de pé, clamando que o Espírito Santo de Deus tenha a total e plena liberdade de agir neste lugar e no teu coração. Quero declarar que toda ação do inimigo caia por terra neste lugar. Hoje há de ser dia de salvação neste lugar, de cura, de restauração, porque eu creio num Deus vivo, que morreu e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está neste lugar. Vamos orar ao Senhor. Deus, te bendizemos, Pai, porque Tu és Deus poderoso, Deus que com tamanha misericórdia nos visita em graça, com favores que não merecemos, Pai. E nessa noite eu quero clamar: estende as Tuas mãos de bênção sobre este lugar. Que Deus, os nossos corações, o Senhor possa encontrar solo fértil, Deus, para que a Tua palavra chegue como uma semente que há de produzir muitos frutos. Por isso, nesse instante, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que toda ação do inimigo caia por terra, que todo atrapalho, que todo impedimento vá embora, e que hoje neste lugar tenhamos livre acesso à voz do Deus Altíssimo, Pai. Senhor Jesus, os salmos dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Senhor é um Deus que não se inclina, Tu és um Deus poderoso. Eu quero clamar: seja engrandecido, Deus Todo-Poderoso. Entra neste lugar, que as portas se levantem, para que o Senhor haja hoje e fale ao nosso coração. Que hoje aqui seja dia de visitação de Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Vou dar uma salva de palmas a Jesus. Ele é poderoso. Eu queria convocar a igreja. Dia 22 de novembro, nós vamos ver um começo de algo que Deus vai fazer na nossa terra aqui em Curitiba. Eu creio que o avivamento de Deus está começando. Esses dias a gente estava aqui numa reunião, 70 pastores de várias igrejas, demos as mãos, diversas denominações, orando juntos por esse evento, o chamado, o Decal,
que vai acontecer dia 22 de novembro, 12 horas de jejum e oração. Você precisa estar lá. E nós vamos orar por essa cidade, clamando por arrependimento. Eu creio que Deus vai visitar a nossa terra. Amém? Posso contar contigo dia 22 de novembro? Quem vai estar lá, levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, querido. Eu sempre me perguntava quando criança, por que nós saudamos com a graça e a paz? Eu sempre vinha um irmão mais velho quando era pequeno, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. E eu, esses dias, lendo a carta de Paulo, ele saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ouvi uma mensagem do pastor Russell Shedd, que contava uma história de um menino da fazenda que foi pela primeira vez na cidade grande. E chegando naquele lugar com o seu pai, ele foi a um escritório comercial. Foi a primeira vez que ele se deparou com um elevador. E ali na frente daquele elevador, ele ficou olhando, e o seu pai na recepção ainda chegando. Uma senhora bem velhinha, de cabelos brancos, toda enrugadinha, entra naquele elevador. O elevador sobe, passado alguns instantes, abre a porta de novo e sai uma mulher novinha. O menino fica olhando para aquilo. O pai chega: pai, você precisa colocar a mãe dentro desse elevador. E o pastor Russell Shedd dizia que graça é isso, favor que eu não mereço. Eu entro nesse elevador do céu e Deus me concede a graça de tornar-me nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é por isso que eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. E antes de lermos esse texto da palavra, eu gostaria de te convidar a ser resposta de Deus. Eu vou falar sobre isso essa noite. E com Jesus nós somos resposta de Deus para esse tempo. Esses dias eu estava no retiro de adolescentes e fiquei marcado, impactado pela história de um senhor de cabelos brancos, já com os olhos cheios de lágrimas, assim, olhos marejados. Estava aqui na igreja e esse irmão veio até minha sala. E eu sentado ali, ele veio, sentou, disse: olha, Michel, eu faço um trabalho com meninos da periferia, da favela, e eu comecei a evangelizá-los através do escotismo. Tem um grupo de escoteiros que eu tenho falado de Jesus. E eu gostaria muito, eu vi o anúncio do retiro de adolescentes, eu gostaria muito que esses meninos estivessem lá com vocês. Mas a gente não tem recursos para mandá-los. Eu queria uma ajuda, eu queria que a gente fizesse alguma coisa. E nós oramos ali, corremos atrás dos recursos e enviamos todos aqueles meninos para o retiro de adolescentes. E era a primeira noite do retiro. Eu estava ali no meu quarto, e antes da devocional eu comecei a pedir para que os meninos se apresentassem. E um daqueles meninos se colocou de pé na sua cama e disse assim: olha, pastor, meu nome é Urso, esse aqui é o Estrela, aquele ali é o Pudim, esse é o Tuiuiu e aquele ali é o House. Nós somos do grupo de escotismo do seu Humberto. E eu olhei para ele e falei: seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Ele falou: pastor, eu quero pedir autorização para algo. O que? Urso, pode dizer. Eu queria te chamar de chefe. Mas por que isso, Urso? Não, é porque lá no escotismo, os nossos líderes, a gente chama eles de chefe. Eu queria tratar você assim. Eu falei: pois bem, pode chamar-me como você quiser. E passado ali um tempo, eu pus a galera para dormir. Eu não sei se você já foi em retiro de adolescentes, mas o quarto dos meninos é uma benção, irmão. Se você quiser testar sua paciência, a perseverança no Senhor, vá até um retiro. E chegou na hora de dormir, era travesseiro para um lado, um menino, aquela bagunça santa no lugar. Eu ali incomodado, tentando pôr a galera para dormir, levanto o Urso: gente, o chefe me mandou todo mundo dormir. Vamos botar a cabeça no travesseiro agora e todo mundo ficar quieto, que a gente tem que respeitar o chefe. Todo mundo deitou e dormiu na hora. Eu gostei tanto desse negócio de chefe que eu acho que vou implementar para todo mundo aqui. E assim foi.
o Urso, o Estrela, o Tuiuiu, o Pudim, todos aqueles meninos participando dos cultos todos os dias, e ali nos enduros, nas brincadeiras, e era o último dia de retiro, a última noite. Eu estava ali diante do culto da fogueira, e eu convidando os adolescentes a entregarem os seus gravetinhos na fogueira, entregando os seus pecados. Eu estava ali falando e de repente eu escuto um sussurro na minha orelha: o chefe. Eu olhei o Urso. Chefe, posso dar um testemunho? Ele pode. Ele pegou o gravetinho na mão e começou a dizer: hoje aqui nesse lugar eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Estava envolvido com drogas, os traficantes eram meus amigos no lugar onde eu moro, mas aqui eu entendi que eu preciso andar com Jesus. E naquele dia o Urso, o Tuiuiu, o Estrela, o Pudim e o House entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Já batizei 2 deles. Quando eu voltei para cá, Deus começou a falar comigo. Eu lembrei do seu Humberto, aquele homem de cabelos brancos, os olhos marejados, que entendeu que com Jesus ele era a resposta de Deus para aqueles meninos. Eu quero que você repita comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo. Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para esta geração. Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para minha casa, para os meus queridos, para os meus vizinhos. Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus. Você crê nisso? Deus tem nos chamado a sermos resposta. Aquele senhor foi resposta para aqueles jovens. Mas eu vejo histórias de avivamentos que começaram a acontecer quando o povo passou a entender que os cristãos eram, com Jesus, resposta de Deus para os problemas da terra. Lembro de um avivamento que eu vi na Colômbia acontecendo, onde os cristãos entenderam que eles podiam e tinham a solução para o problema de lixo da cidade. Existia um grave problema de lixo naquela cidade. E eles se reúnem então, começam a pegar sacos de lixos e varrer as ruas e limpar a cidade, porque eles entenderam que com Jesus eram resposta. E as pessoas começam a se converter, e Deus começa a varrer o pecado daquela terra, e um grande avivamento começa a acontecer na Colômbia. Foi assim também nas Ilhas Fiji. Eles tinham um problema muito sério na água daquele lugar. Aquele povo tinha as águas contaminadas, e um dia o povo da igreja entendeu que com Jesus era a resposta. Se reuniram em volta do rio e começaram a orar: Deus, assim como o Senhor curou as águas no tempo de Eliseu, cura estas águas, Pai. E começaram a clamar, e Deus visitou aquelas águas. Elas se tornaram puras, saudáveis. Hoje as Ilhas Fiji importam água para os Estados Unidos, e aquela é considerada a água mais pura do mundo. Sabe por quê? Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para esse tempo. Foi assim com aqueles homens que conhecemos da palavra de Deus. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico maravilhado com a história de homens que entenderam essa mensagem, que com Jesus podiam fazer diferença, que com Jesus podiam ser resposta. Eu me impacto com a vida de Ananias, aquele homem que Deus visitou no seu quarto e disse: vai à rua direita onde Saulo está, e lá ora por aquele homem. E Ananias ali: Deus, mas esse é aquele que persegue os cristãos, o que eu vou fazer lá naquele lugar? E ele sai, entra naquela sala, impõe as suas mãos sobre Paulo, ora por ele. A Bíblia diz que escamas caem nos seus olhos, e ele se transforma no maior missionário de todos os tempos, porque alguém entendeu que com Jesus podia ser resposta para a vida daquele homem. Eu lembro de Filipe, no caminho ali, passando, Deus fala com ele: espera que eu vou te enviar alguém. Aí passa um carro, e ali está um oficial eunuco, etíope, superintendente da rainha Candace. E ele vê aquele carro passando e começa a correr atrás daquele carro. E aquele homem estava lendo o livro de Isaías, e olha para dentro daquele carro e diz: você precisa de alguma ajuda? Você está lendo algo? Ele diz: sim, mas como é que eu vou entender as escrituras se ninguém me explicar? Convida Filipe para entrar então dentro do seu carro. Filipe lê o livro de Isaías, e estava escrito: eis que foi levado ao matadouro como uma ovelha muda.
E aí ele começa a explicar que aquele cordeiro era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era Jesus Cristo. Aquele eunuco se converte, ele batiza no rio, sabe por quê? Eu com Jesus, você com Jesus, nós com Jesus somos a resposta de Deus para a vida de pessoas. Mas toda vez que nos deparamos com essa realidade de que temos a solução nas mãos, de que podemos fazer diferença, de que podemos ser resposta, existem alguns sentimentos que começam a crescer no nosso coração, que são como amarras, são limitadores que nos impedem de cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Sentimentos que nos fazem parar, recuar, sentimentos que nos fazem fugirmos dos propósitos de Deus, do propósito maior de sermos resposta para a vida de pessoas. E por isso eu gostaria de ler o livro de Êxodo. Capítulo 4, a Bíblia nos mostra a vida de Moisés, um homem que foi chamado por Deus para ser resposta para o seu povo e libertá-lo do jugo da escravidão no Egito. Mas aquele homem, dentro do seu coração surgiram alguns sentimentos que o fizeram parar, recuar, e houve um trabalho de Deus para visitar aquele homem. Êxodo capítulo 4, versículo 1 diz assim: respondeu-me Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Que creiam que te pareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais, o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem ouvirem a voz, tomará das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Primeiro sentimento que se começa a crescer dentro do coração de Moisés, que é um limitador, que é um empecilho para que ele cumpra o chamado de Deus, para que ele seja a resposta, aparece no versículo 1. Diz assim, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Primeiro sentimento que nasce no coração de Moisés é esse: eles não vão me ouvir. E quando Deus nos chama para sermos resposta na vida de alguém ou em lugares, esse sentimento começa a nascer no nosso coração. Deus, as pessoas não vão nos ouvir, não vão me ouvir. Deus, eles não vão atender o que eu estou falando, não vão entender. Isso foi o que começou a crescer dentro do coração de Moisés. Mas isso é uma realidade, esse sentimento que nasceu no coração de vários homens de Deus. Foi assim também com Jonas. Jonas está um dia na sua casa, numa boa, e Deus fala para ele, Jonas, vai a Nínive. Eu quero que você seja a resposta naquele lugar. E muitas vezes nós criticamos Jonas, mas eu fico imaginando se esse chamado fosse a você. Os ninivitas eram homens cruéis. Os lugares onde eles entraram, as terras as quais conquistaram, eles fizeram dos homens escravos, estupraram as mulheres, pegavam as mulheres grávidas, abriam o ventre delas e tiravam as crianças. Eles faziam atrocidades.
E quando Deus manda Jonas ir a Nínive, ele fica pensando: Deus, justo eu. E ele entra num barquinho, e quando vir para Nínive, ele vai para Tarsis. E você conhece a história. O peixe vem, engole Jonas, e ele é vomitado na terra de Nínive. E ele chega naquele lugar, mas aí começa o mover de Deus. Jonas foi um dos maiores evangelistas de todo o tempo. Ele falou e todo mundo se converteu. Eu estava lendo alguns relatos em livros do que acontecem, relatos reais, de pessoas que foram engolidas por peixes, que aconteceram com elas. Primeira coisa, por causa das enzimas que existem dentro do peixe, as pessoas que foram engolidas verdadeiramente por peixes, elas perdem completamente a coloração do corpo, ficam albinos. Segunda coisa, elas perdem todos os pelos do corpo. Você pode imaginar alguém branco da cabeça aos pés, sem sobrancelha, sem perna, sem cabelo nenhum, parece um ET. E aí chega aquele ET em Nínive, e o rei diz assim: olha, eu saí da boca do peixe para dizer para vocês que vocês precisam se arrepender. E a divindade daquele lugar era representada por um peixe. Quando ele fala que saiu da boca do peixe, aquele ET branco, dizendo que veio da parte do Senhor, ele fala: essa mensagem é de Deus. O rei sai do trono, rasga as vestes do corpo, promove um jejum em toda a terra durante 40 dias, ninguém come. Até a mula, a vaca, a galinha, o galo, os animais fizeram jejum e se vestiram de saco, porque aquela mensagem era urgente e vinha da parte de Deus. Quando Deus nos chama para sermos resposta, nós não precisamos nos preocupar se as pessoas vão nos ouvir ou não. Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, lá em João capítulo 16, é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se Deus tem lhe chamado a ser resposta, confia nos meios de Deus. Vai. Eu gosto muito quando Deus chama Jeremias. Ele diz: olha, eu vou te dar uma missão difícil. Você vai pregar um povo de dura serviço. Mas ele diz assim: quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, você vai falar. Porque eu te chamei para ser a minha resposta a esse povo. Em Ezequiel capítulo 33, a Bíblia vai nos apresentar a figura do atalaia. O atalaia é aquele que tinha que tocar as trombetas quando os exércitos inimigos chegavam numa terra. E a Bíblia vai dizer que se o atalaia tocasse a trombeta e os inimigos entrassem na terra e morressem pessoas, nada aconteceria com o atalaia. Mas se ele visse os inimigos chegando e não trocasse a trombeta e não fizesse nada, o sangue daqueles que morreram seriam cobrados do atalaia. Sabe, Deus está chamando neste lugar homens e mulheres para serem atalaias. Está chamando eu e você a pegarmos as nossas trombetas e começarmos a anunciar que Deus está voltando, Jesus está voltando. Deus está chamando eu e você para sermos resposta de Deus para esse tempo. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Quantas vezes Deus me incomodou para ser resposta na vida de alguém e eu falava: Deus, não é comigo. Você já fez isso? Eu lembro de uma vez aqui na igreja, estava acabando o culto, estava tendo a mensagem, aí o Paulinho começou a cantar, depois do apelo, e eu sentei no terceiro banco por ali, assim do lado esquerdo, e tinha um casal na minha frente. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Falava: Michel, ora com eles. Eu falava: Deus, eu não conheço. É pastor, irmão, fico com vergonha de orar, olha só. Eu não conheço eles, Deus, não vão me ouvir. E aí o Paulinho cantou uma música, e ele sempre canta uma no final e encerra. Aquele dia ele resolveu cantar mais uma. Eu falei: não é justo. Aí vai assim da música, e o Espírito Santo de Deus me incomodando ali: ora com esse casal, tô te mandando, rapaz. E eu ali: não é comigo. Aí ele pediu a terceira música, eu falei: não, negócio de Deus. Pus a mão naquele, assim, no ombro daquele casal que não conhecia. Falei: olha, eu posso orar com vocês? Não pode. Eles eram estrangeiros, estavam aqui, não conheciam a Jesus. E eu comecei a orar por eles. E no meio da oração Deus falou assim a mim: Michel, ora para ela ter um filho. Eu falei: ai Deus, eu não conheço aquela coisa aí, mas aquela palavra forte de Deus. Eu comecei: ó Deus, dá um filho a essa mulher. Comecei a
quando eu comecei a dizer isso, aquela mulher despencou num choro profundo. Aí quando terminei a oração, eu falei, você quer ser mãe? Ela disse, eu quero. E ela começou a contar que ela tinha uma doença, uma enfermidade, uma série de coisas pelas quais ela não podia ter aquele neném. E eu falei assim, olha, Deus me mandou aqui para dizer que você vai ter essa criança. Esses dias eu recebi uma ligação. Essa mulher está grávida. Ela quer voltar aqui para a nossa cidade para dedicar o seu filho aqui nessa igreja. E o amor deles por Jesus está crescendo, porque eles não entendem um Deus que conhece a história das pessoas desse jeito. E sabe, aquele dia eu ia embora, mas quando Jesus nos chama para ser resposta, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir, nós precisamos falar. Lembro que quando eu ministrei algo parecido no culto de adolescentes, uma menina pegou e começou a escrever cartinhas. E ela começou a escrever cartas do seu testemunho. E ela então foi nas portas de todos os vizinhos do prédio e jogava para dentro assim, o testemunho do que Deus havia feito na vida dela. E as pessoas leram, e quer as pessoas ouçam, deixem de ouvir, ela tem sido resposta de Deus naquele lugar. Eu lembro de uma vez eu passando pela rua e tinha um jovem sentado numa cadeira, isolado. E Deus falou, vai lá falar com ele. E eu mais uma vez falei, Deus, será que é comigo? Será que é para ser resposta? Eu sentei do lado daquele jovem e Deus colocou uma palavra no coração. Eu falei, olha, eu não sei quem é você, mas eu sei que Deus está me incomodando para te dizer que Ele te ama e que Ele tem propósitos para a sua vida. Aquele jovem começou a chorar. Falou, olha, eu estou desviado. Eu vim de uma outra cidade, sentei nesse banco aqui, eu estou longe dos caminhos de Deus. Falei, querido, Deus se preocupa com você. Sabe, queridos, Deus nos chama para sermos resposta. E muitas vezes nós estamos preocupados. Quantas vezes eu não parei, quantas vezes eu não sentei, quantas vezes eu não falei, quantas vezes eu não fiz nada, porque eu estava preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, se elas iam me ouvir ou não. Pois eu te digo, hoje decida no nome de Jesus ser resposta de Deus, quer as pessoas ouçam ou deixem de ouvir. Repita comigo, eu com Jesus sou a resposta de Deus, quer as pessoas ouçam ou deixem de ouvir. Segundo sentimento que toma forma no coração de Moisés, está no versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Segundo sentimento que encontra espaço no nosso coração quando Deus nos chama para sermos resposta, é o sentimento de que não temos os meios necessários. Deus está chamando Moisés e ele está se perguntando, Deus, com o que eu vou libertar esse povo? Eu não tenho espada, eu não tenho exército, nem dinheiro direito eu tenho. Como é que eu vou enfrentar o maior exército daquela época? Como, Senhor? E aí Deus vira para Moisés e diz, querido, o que você tem nas mãos? Deus, eu tenho um pedaço de pau, uma vara. Nas minhas mãos é suficiente. Joga no chão. Ele joga. A vara vira serpente. Pega de novo. Ele pega. A vara vira vara de novo. Moisés, nas minhas mãos, o que você tem é mais do que suficiente. Talvez Deus tenha te chamado para ser resposta no seu trabalho, em tantos lugares. Deus tem colocado sonhos no teu coração, porque é assim que Deus trabalha. E você tem dito a si mesmo, eu não tenho os meios necessários para isso. Deus, que diferença eu posso fazer? Como, Senhor? Querido, foi assim com aquele menino. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, está aqui o que eu tenho.
nas mãos de Jesus foi mais que suficiente. Ele alimentou uma multidão, ainda sobraram 12 cestos, porque quando nós não temos os meios necessários, Deus o tem. E Ele nos abençoa. Se decidimos com Jesus ser resposta de Deus para a vida de pessoas, ser resposta, atender o chamado de Cristo. Eu lembro de uma vez que Deus colocou um sonho no meu coração. Eu estava um dia em casa, desci a garagem para ter meu tempo de oração. E chegando naquele lugar, eu comecei a orar. E Deus disse a mim que o meu campo missionário é nas escolas de Curitiba. E estava andando de carro outro dia, e eu me perguntando: Deus, como é que eu vou fazer para falar de Jesus nos colégios? E ali naquele lugar me veio um flash na mente, a figura de um ônibus que parava em frente aos colégios e enchiam-se de alunos, e ali eu saía para levar esses alunos para a igreja e falar de Jesus. E aí naquele carro eu disse: eu preciso comprar um ônibus. E aí fui para casa, né, aquela empolgação, cheguei na internet para ver o preço de quanto custava um ônibus. Eu tinha 20 anos, abri lá no site 150 mil reais. Falei: Jesus amado, Deus, eu não tenho os meios para isso, o que eu faço agora? E aí comecei a pesquisar, e um dia conversando com o pai, falou: tem um irmão que tem uma empresa de ônibus, liga para ele e tal. Quando ele terminou de falar, fui no telefone, aquele irmão que ele tinha falado me liga para falar com meu pai. Falei: você não é o irmão do ônibus? Ele falou: sou. Falei: eu preciso fazer uma visita aí. Fui lá, visitei os lugares, entrei dentro do ônibus. Aí entrei num ligeirinho prata assim, ele estava meio acabadinho, mas era suficiente. Falei: é esse aqui. Demos uma volta, falei, e era barato. Falei: esse aqui dá para, né, quem sabe. Mas eu não tinha dinheiro, era mais de 10 mil reais, eu não tinha nada. Aí eu fui na casa de uma amiga, peguei uma foto de um ônibus, pus assim em cima da prateleira e orava todos os dias: Deus, me dá esse ônibus. Se esse projeto é teu, se o Senhor está me chamando para ser resposta, dá esse ônibus como um sinal. E orava: Deus. Passou 2 semanas, eu ganhei o ônibus, meu irmão. O irmão não sabia, deu uma oferta para a igreja, para um projeto, e entrou, o ônibus estava lá. Passado alguns dias eu estava no colégio com o ônibus. Como é que eu vou evangelizar nesse colégio? Entrei lá, falei com a diretora, fazer trabalho contra as drogas. Primeira vez fiz dobradura no colégio. Os alunos queriam me matar. Ainda levei um companheiro aqui, coitado, sofreu aquele dia. Fazendo dobradura, nada acontecia. Eu vi uns meninos que dançavam break, pusemos um som, eles começaram a dançar, parou o colégio. Comecei a falar de Jesus, converteu uma galera. Voltamos outros dias, eu lembro de um dia fazendo evangelismo no colégio ali, o pessoal apresentando e aquele povo vindo a Jesus. Os meninos punham as mãos assim pela grade, subiam no muro que estavam do lado de fora pedindo: eu quero Jesus também. E nós orávamos com eles dizendo: recebe Jesus. Abraçávamos, pegava pela grade assim, orava com os meninos chorando na beira. E eu podia dizer: Jesus, que privilégio ser resposta. Sabe por quê? Eu não tinha dinheiro, eu só tinha um sonho, mas nas mãos de Deus o que nós temos é mais do que suficiente. Talvez Deus tenha colocado sonhos no teu coração de fazer diferença em áreas, em lugares dessa cidade, na vida de pessoas. Deus tem lhe dito: seja a minha resposta, se levante. E você está dizendo como Moisés: eu não tenho os meios necessários para isso. Querido, no nome de Jesus, entende que o que você tem nas mãos, na presença de Deus, é mais do que suficiente. Amém? Repete comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para este tempo, porque o que eu tenho nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Glória a Deus. Mas não acaba aí. Eu podia contar um monte de histórias que eu fui resposta quando Deus falou. Tem uma especial que marca a minha vida. Eu vou contar, eu me empolgo contando as histórias, mas eu vou contar. Eu estava um dia na casa de um irmão da igreja fazendo uma visita, recebi uma ligação. Uma menina desesperada: estão vindo aqui fazer o despejo na nossa casa. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Eram 11 horas da noite, como é que a gente faz mudança às 11 horas da noite? No outro dia de manhã ia vir os policiais, iam tirar tudo, iam dar ordem de despejo, já tinham dado, iam só tirar as coisas que estavam dentro da casa.
Eu falei, Deus, e agora? Peguei o telefone. Aí, meus irmãos, aconteceu um movimento lindo de Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho os meios necessários. Peguei o telefone e liguei para um. Liguei para o outro, quando eu vi já era meia-noite. Tinham 10 pessoas na frente daquela casa para nós fazermos a mudança. Eu falei, Deus, e agora? Preciso de um caminhão de mudança. Como é que eu vou arranjar um caminhão de mudança à meia-noite? Eu fui deixar uma pessoa em casa que estava comigo. Quando eu estava no meio da rua, encontrei um pessoal da igreja, uma despedida que estava tendo de uma menina que ia para outra cidade. Parei ali naquele lugar, falei, gente, preciso de ajuda. Precisamos fazer uma mudança de madrugada. Aquela casa tinha 7 crianças, uma mulher grávida, não tinham direito nem o que comer, meio de tanta atalho. Como é que eles vão fazer a mudança? Meu coração lá dentro. Perguntei, alguém tem um caminhão aí para me ajudar? Eram 1h da manhã, mas eu conheço alguém. Ligamos para a pessoa. 3h da manhã o caminhão estava parado na frente do apartamento. Nós passamos a noite subindo e descendo escada. Eu pegava móvel, geladeira. Meu irmão foi assim até as 8h da manhã. Eu lembro que eu entrei com os meninos que me ajudaram dentro do caminhão e nós trouxemos as coisas aqui para a igreja. E quando nós chegamos já cansados, arrebentados, um olhou para o outro e disse, valeu a pena. Hoje eles estão num cantinho deles, tem a casinha deles. Aquele menino, quando me vê, dá um abraço assim, sabe? Porque quando Deus nos chama para ser resposta, se a gente não tiver caminhão, se a gente tiver ônibus, se a gente não tiver dinheiro, o que a gente tem nas mãos de Deus é suficiente. Deus está te chamando para ser resposta, na vida de alguém, para fazer a diferença, para mudar a história do nosso povo. Terceiro sentimento que toma conta do coração de Moisés. Esse texto vai dizer, ele continua no versículo 6: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão no peito, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda não crerem, mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Terceiro sentimento que toma conta do nosso coração, quando Deus nos chama para sermos resposta, é o sentimento de que estamos sozinhos. Ah, Deus, como é que eu vou libertar aquele povo? Deus, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Aí Deus fala assim, Moisés, põe a mão dentro do manto. Ele põe, tira de novo, fica leprosa. Moisés, agora põe de novo. Põe, tira, a mão está boa. Aí ele fala assim, Moisés, se esses sinais não forem suficientes, você vai até o rio Toque e eu vou transformar a água em sangue. E se esses ainda não forem suficientes, eu vou mandar outros e outros sinais, porque você não está sozinho. Aonde você for, os meus sinais te acompanharão. Querido, quando nós nos dispomos a ser resposta de Deus, nós nunca vamos sozinhos. A presença de Deus vai com a gente. E esse que é o privilégio de servir e cumprir o chamado de Deus. Quando eu penso nisso, eu lembro da história de Jonatas. Jonatas está diante de uma guerra. Saul, seu pai, havia entrado contra os filisteus, num tempo onde o povo de Israel não tinha espada, só tinha 2 espadas, porque eles não dominavam a arte de mexer com os metais. Em compensação, os filisteus tinham muitas armas. E começa a guerra e o povo de Israel vai se esconder nas cavernas, nas cisternas, nos túmulos, por todos os lugares, com medo da batalha. E Jonatas está numa dessas cavernas com seu escudeiro, e ele olha e ele vê aquele povo ali se movimentando, alguns filisteus em cima de uma montanha, de um penhasco. E ele olha para o seu escudeiro e fala, vamos lá. Ele diz, mas nós estamos sozinhos. E Jonatas diz, há um Deus capaz de livrar com muitos e com poucos. Chama o escudeiro,
E ele começa a subir de gatinhos, puxar a perna do povo, dos filisteus, eles vão caindo e ele vai matando, seu escudeiro vai matando com uma das únicas espadas do povo de Israel, aqueles feridos. E aí eles matam 20 homens ali e a guerra se desenrola e o povo vence a batalha porque um homem entendeu que com Jesus ele era a maioria. Diga assim comigo: eu, com Jesus, sou maioria. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, você não vai sozinho, Deus vai contigo. Os sinais deles nos acompanham. E é por isso que a gente pode perseverar, continuar e ir adiante. E esse sentimento de estar sozinho é um sentimento que muito assola o coração de líderes. Elias viveu uma crise profunda de solidão. Foi se esconder o dia na caverna. Porque ele não entendia. Imagine você gastar a tua vida toda falando para um povo se arrepender. Fala que vai vir chuva, que vai acabar a chuva, fica 3 anos sem chuva. Fala que vai voltar a chuva, volta. Depois chama o povo diante de um altar e fala que fogo vai cair do céu. Fogo cai do céu. O povo vê tudo isso e não se arrepende. Pelo contrário, continuam perseguindo o pobre homem de Deus. O rei chega para ele e fala assim: ó, eu vou te matar. Você voltar aqui, você vai ver. Aí ele sai decepcionado, vai se esconder numa caverna. Fala: Deus, eu estou sozinho, estou fazendo a tua obra e eu estou sozinho. Aí Deus vem com um sopro suave, tranquilo, e diz: Elias, você nunca esteve sozinho. Olha os sinais que eu fiz na tua vida. Existem 10.000 joelhos que não se dobraram diante do rei de Deus Baal. Você não está sozinho, eu estou contigo. Sabe, muitas vezes eu me sinto. Quando a gente está na dança, muitas vezes quem você evangelizou, discipulou um tempão, ele se desvia. Ainda fala de você. Você está na dança, você tem que ir de um celo, às vezes, você está lidando num grupo, você tem que ir para vocês, e você fica mas estão só. Eu chego na minha você no próximo, e sai para mim, sou uma toda que ele não teve essa fé, quando eu embora, Santa Coisa, eu saí, tudo bem. Ele começou a colocar um monte de coisa. Por que vale a pena cuidar direito? A Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 17. Deus vai falar que as nossas leves, momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória. Por isso o caminho andando para as coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu disse: querido, nós não estamos sozinhos. Estamos de um lado de um Deus justo, que julga as nossas causas. E as nossas tribulações vão produzir a nós peso em glória. Um dia eu vou estar lá no céu e Deus vai julgar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia vai dizer que diante do tribunal de Cristo, Deus vai julgar tudo o que fizermos, as coisas bem, boas e as coisas ruins. Tudo será julgado. E eu falei para aquele menino: você precisa subir na balança de Deus. Eu quero fazer uma ilustração aqui para te explicar como é que funciona isso. Tem alguém pequenininho aqui? Dona Irã, vem cá. Talvez você esteja buscando a Deus, querendo andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus, ser resposta. E o que você tem ganhado são críticas, são aflições. Você se sente sozinho, fala: é difícil demais. Eu quero dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem peso em glória. E funciona mais ou menos assim. A Dona Irã é tribulação e peso, só que é peso leve, né? Na balança da fé, quando você persevera, é como se Deus colocasse peso lá no céu.
pesado sim. Meu irmão, quando você estiver passando sofrimento, passando luta, passando batalha, lembra, querido, as nossas leves e momentâneas tribulações, Deus vai recompensar em glória, vão produzir um peso em glória, e Deus vai te receber no lar celeste, vai lembrar, vai dizer: eu lembro daquele dia que você continuou, que você perseverou, que você foi adiante, que você quis ser minha resposta. Mas se o peso for maior, quem aqui? Claudião. Se o peso for maior, você fala: Jesus, me pega no colo. Não. Fica aqui. Eu vou tentar assim. Venha. Tá com a vida? Não. Quando a gente pega alguns pesos e às vezes dá vontade de desistir, de parar, você fala: é pesado demais. Eu fico lembrando de Abacuque 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira, o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas não estejam no curral, que o gado do aprisco suma, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Eu e você, nós não estamos sozinhos. Eu e você somos julgados por um Deus que é todo poderoso e que enxerga as nossas causas, e que enxerga, meu irmão, quando você está lá na dificuldade, você está sendo firme com o Senhor, está se mantendo firme nas suas convicções, a balança da fé. Deus está pondo peso. Um dia eu vou chegar diante do tribunal de Cristo. Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque eu tenho reservado para você peso em glória. Aleluia. Pode sentar, não vou carregar. Diga para o seu irmão: a tribulação produz peso em glória. Está difícil de caminhar, está difícil de continuar andando, está difícil perseverar, você está se sentindo sozinho, você tem tentado ser resposta de Deus para esse tempo. Querido, sobe na balança de Deus essa noite, em nome de Jesus. Experimenta o cuidado daquele Deus que é todo poderoso. Levanta os olhos e enxerga a eternidade, porque lá essa provação momentânea vai se transformar em eterno peso de glória. Quarto sentimento, e eu vou encerrar. Repita comigo: eu, com Jesus, sou a resposta de Deus, porque as minhas tribulações produzem peso em glória. Está difícil, meu irmão, dá glória a Deus. Está ficando complicado, tem que dar glória a Deus. Lembro de um irmãozinho que eu fui viajar com ele, até apelidei ele de glória a Deus. Tudo era glória a Deus. Cheguei no guichê para comprar a passagem do avião, falaram que tinha acabado. Eu liguei para ele desesperado, estava me esperando na cidade: ó, acabou aqui, como é que eu vou? O avião não chegou. Ele: glória a Deus. Eu: glória a Deus por quê? Eu quero viajar. Glória a Deus, fica tranquilo que vai dar certo. Passou um tempo, veio, eu liguei lá para ele: ó, deu certo aqui, estou embarcando. Ele: não falei para você? Glória a Deus. Chegamos lá na cidade, estávamos voltando do lugar onde foi o culto, fomos para o restaurante, chegamos naquele lugar, e ali no restaurante ele: rapaz, esqueci minha blusa lá no lugar de culto. Falei: pior que não dá para voltar. Ele assim: glória a Deus. Mas glória a Deus por quê, meu irmão? A minha mulher não gostava muito da jaqueta mesmo. Aí continuamos andando,
E chegou na hora do jantar, churrascaria maravilhosa. Parados um ali na frente do outro, o irmãozinho bateu assim pra gente e falou assim: ó, fica tranquilo que a gente vai pagar a conta. São aqui missionários e tal. Eu falei, beleza. Comemos. Chegou na hora da conta, cadê o irmão? Eu olhei pra ele, ele falou, glória a Deus. Foi lá, pagou a minha conta e do irmão, a minha dele. Eu falei, benção. Aí ela estava no quarto já de madrugada, a gente conversando, ele ri alto e eu falo alto, você já percebeu. E eu falando ali, a gente batendo papo, era 3 horas da manhã, bate a porta. Que é isso? Falei, olha lá, você fica rindo, eu fico falando, os caras vão reclamar. Aí cheguei na porta, quando abri a porta, uma mulher. Posso usar o telefone? Falei, Jesus amado. Capeta aí, né? Bateu na porta, falei, não, mas por que você não usa no teu quarto, querido? E ela, não, é porque aí é melhor. Falei, ai, Jesus. Aí chegou o Tom, né, chegou do meu lado, olhou para ela e falou assim, não, aqui a senhora não vai entrar, vai lá na recepção e tal. Fechamos a porta, deitei na cama, ele deitou na cama também. Aí já estava quase dormindo, ele começa a rir. O que você está rindo, rapaz? Oi, olha lá. E começava a rir. Glória a Deus porque estamos incomodando o inimigo. Mandou sua secretária bater na nossa porta. Meu irmão, você está passando dificuldade, tribulação, sobe na balança de Deus e dá glória a Deus. E aquilo me impactou, aquele irmão o tempo todo olhava para a eternidade. Eu era grato a Deus por tudo. Seja grato mesmo no meio das dificuldades. Último sentimento, versículo 10, diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Último sentimento que toma conta do nosso coração, quando buscamos ser resposta de Deus na vida de pessoas, é o sentimento de que nós temos grandes limitações. Moisés disse para Deus, Deus, eu sou gago, sou pesado de boca, de língua. Como é que eu vou falar do Senhor lá? E ainda mais, eu creio que no coração dele ainda havia aquele sentimento, eu matei um homem naquela terra. Como é que eu vou para aquele lugar, voltar àquele lugar? Eu tenho pecados. E aí Deus diz algo para Moisés que marcou a minha vida. Meu filho, as tuas limitações são uma oportunidade de eu mostrar o meu poder. Não fui eu que fiz o cego, não fui eu que fiz o surdo. Se eu quiser usar um gago, alguém pesado de língua, eu posso usar. Porque eu quero que você seja a resposta, apesar de você. Deus está chamando-nos para sermos resposta. E muitas vezes vem um sentimento de que, poxa, eu não sou capaz. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mudar a história daquela pessoa? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Eu tenho tantas limitações, tantos pecados, tantos problemas. Como é que eu posso fazer a diferença? E a Bíblia me mostra, quando escolhemos fazer a vontade de Deus, Deus nos abençoa. Vi a história de uma mulher nos Estados Unidos, na época em que Martin Luther King começou aquele boicote dos ônibus. Eu achei muito interessante, eles estavam num tempo de repressão muito grande, de racismo muito grande, e ele começa um movimento naquele lugar pelos direitos iguais, direitos sociais iguais. E eles têm uma ideia de boicotar os ônibus daquela terra. E os negros, de um dia para a noite, param de usar os ônibus. E aí começa a haver um grande problema no transporte público naquela cidade dos Estados Unidos, porque eles começam a falir, eram privados, as companhias, e de repente, da noite para o dia, a grande demanda do povo que usava ônibus para de usar. E tem uma mulher já idosa, que não conseguia andar direito.
E ela vinha caminhando com dificuldade, da casa para o trabalho. E ela tinha que andar quilômetros. E aquela mulher puxando a perna, andando com muita dificuldade. E chega um jornalista do lado dela e diz: o que a senhora está fazendo? Por que a senhora está andando? E ela começa a dizer: eu estou andando pelos meus filhos, eu estou andando pelos meus netos, porque eu não vou parar. Uma mulher cheia de limitações, mas que naquele dia as limitações dela foram um sinal do poder de Deus. Deus fez grandes coisas naquela terra, porque alguém ousou sonhar. Eu tenho sonhos, tenho limitações como você, mas Jesus tem me chamado para ser resposta de Deus para essa terra. Tem tantas coisas que eu gostaria de ver mudando. Gostaria de ver as propagandas de bebida alcoólica parando na televisão. Lembro de um jovem que chegou para mim com esse sonho. Ele não era político, sabia muito bem o que fazer. Só sou um jovem. Ele viu os meninos se enchendo a cara perto do lugar onde ele trabalhava, e ele dizia: meu Deus, isso não pode continuar assim. Ele começa um abaixo-assinado que vira 900 mil assinaturas. Isso leva para a Câmara. Está se tornando talvez um projeto de lei. Sabe por que alguém resolveu fazer alguma coisa? Entendeu que com Jesus pode ser resposta. Um dia eu vou ligar a televisão, vai ter um anúncio ou algo, ou simplesmente não vai haver mais propaganda de bebida alcoólica na televisão, porque um jovem entendeu que com Jesus ele era a resposta de Deus para este tempo. Querido, eu não sei quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Eu não sei a quem Ele tem te enviado. Eu não sei qual tem sido o chamado de Deus para a sua vida. Mas eu creio que nós temos a solução para os problemas da nossa terra. Para o analfabetismo, para a miséria, para atrocidades que acontecem, como aconteceram há pouco aqui em Curitiba, daquela menina numa mala. Tantas e tantas coisas. Porque com Jesus nós temos a resposta para o nosso povo. Eu creio que Jesus é a solução. Eu creio. E por isso eu escolho ser a resposta. Talvez no teu coração, esse sentimento, alguns desses sentimentos, que você não pode fazer nada, que você não tem os recursos, que você tem grandes limitações, que é pesado demais, de que você está sozinho, feito você parar e até pensar em desistir. Mas nessa noite eu queria orar por você e clamar que no nome de Jesus, nessa noite, você possa cumprir o chamado de Deus e ser resposta aonde Jesus te colocar. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Eu creio que Deus pode mudar a vida de pessoas. Se essa noite você decidir no teu coração que você quer ser resposta para a vida de alguém. Lembro quando eu me converti, tinha um amor tão grande no meu coração que eu olhava aqueles meus amigos e meu coração ardia. Eu preciso fazer algo. Eu não sabia o que fazer na minha garagem, que eu orava pelos carros, para as pessoas sentirem a presença de Deus quando entrassem dentro dos carros. Porque eu queria ser resposta. Por que muitas vezes nós estamos tão acomodados? Por que muitas vezes nós estamos parados? Talvez você já tenha sofrido bastante. Perseguições demais, pesos demais, decepções demais. É tão difícil dizer que eu quero ser resposta. Mas essa noite Deus esteve falando: filho, entrega diante do meu altar todo sentimento que tem te feito parar, todo sentimento que tem te feito desistir, todo sentimento que tem feito você não levantar, todo sentimento que tem te impedido de ver milagres de Deus, de ver a ação do Deus Todo-Poderoso. Se essa noite você decidir entregar esses sentimentos e disser:
Eu com Jesus quero ser resposta. Porque você vai poder olhar esse batistério e talvez ver pessoas que você trouxe, pessoas que nesse culto você consagrou, situações, sonhos, você colocou no altar de Deus. Deus estendeu as mãos de bênção, de graça, de poder, e permitiu que com Jesus você pudesse ver mudança e transformação. Por isso, se nessa noite, aí onde você está dizendo: Jesus, eu quero ser resposta para a vida de alguém. Jesus, eu quero ser resposta para essa situação que o Senhor tem me incomodado há tempo, lá no meu trabalho, para aqueles meninos que estão lá na frente da minha casa, para as paredes que estão pichadas na minha rua, para a situação de miséria que eu encontro em alguns lugares perto de onde eu moro, para a situação da minha família. Eu quero, com Jesus, levar a presença de Deus para dentro do lugar onde eu trabalho, onde eu estou, apesar das minhas limitações, apesar de mim, apesar das dores que eu sinto, apesar das tribulações que eu já carreguei e carrego. Eu quero, com Jesus, ser resposta. Se esse é o desejo do teu coração, onde você está, fique de pé no teu lugar, dizendo: eu quero, com Jesus, ser resposta de Deus. Onde o Senhor me colocar. Se esse é o teu desejo, fica de pé no teu lugar. Já estava tarde, de madrugada. Eu estava muito cansado. Eu saí para atender um caso. Eu falava: Deus, a gente chega em lugares, a ser resposta, a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma. Esses dias eu cheguei na igreja, sabe, aquela situação que eu atendi, com o moço, tantos problemas. Problema na sua casa, com a sua mãe. Eu vi ela não se dava com a sua mãe, chegando aqui na igreja, os duas de braço, mão dadas. Eu dei um abraço na mãe, dei um abraço na menina, e Deus falou para mim: vale a pena ser a resposta de Deus. Que prazer. Eu queria orar com você agora. Você que está dizendo: eu quero, com Jesus, ser resposta. Mas antes disso, eu queria convidar você que está nesse lugar, que nunca ouviu a voz de Deus, que ainda não teve um encontro com Jesus, talvez participou dessa campanha nesses dias, viu os vídeos, mas hoje está aqui dizendo que quer conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quer entregar a sua vida a Ele. Deus tem bênçãos para você. Ele quer fazer morada na tua vida e na tua história. Ele quer te usar para que você seja resposta na vida de outros também. E hoje você entendeu isso e está dizendo: eu quero Jesus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que fala, esse Deus que age, esse Deus que faz milagres. Eu quero Jesus. Aonde você está, erga a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está dizendo isso: eu quero Jesus? Erga a mão bem alta. Aonde você está, Deus te abençoe, querido. Mas alguém que veio aqui hoje, está querendo entregar a vida a Jesus Cristo, pode erguer a mão bem alta. Deus te abençoe lá no meio. Pode erguer a mão bem alta, onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.
aqui no meio, Deus te abençoe. Onde você estiver, pode erguer a sua mão bem alto, dizendo: eu quero Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Erga a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá no meio, Deus te abençoe. Mais alguém que está dizendo: Deus te abençoe, que quer conhecer a Jesus. Minha irmã aqui no meio, Deus te abençoe. Lá no fundo, lá atrás, Deus te abençoe. Você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, conhecer esse Deus, nesta noite, neste lugar, Deus te abençoe, querido. Mais alguém, erga a sua mão bem alto, eu quero te ver, orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode erguer bem alto a sua mão. Hoje é dia de salvação neste lugar. Se você quiser, Jesus vai visitá-lo hoje, te dar uma oportunidade de começar de novo, de andar na presença desse Deus Altíssimo. Tenho lutas, tenho batalhas, mas sou feliz porque ando com Jesus. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Erga a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Deus te abençoe lá no meio. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus Cristo? Amém. Vou pedir algo aqui. Você que ergueu sua mão, quem está do lado, pega a mão assim junto, traz para cá, vem os dois juntos. Eu quero orar por vocês. Pode vir. Sei que Deus quer ser resposta. Pega na mão desse irmão que está dizendo que quer entregar a vida a Jesus. Vem para cá, nós vamos orar, confirmando essa tua decisão. Pode vir, pode vir, pode vir. Em nome de Jesus, pode vir. Tem mais gente. Pode vir. Pega na mão do irmão que está ali do lado, que ergueu a mão. Vem que eu vou contigo, eu vou orar lá com você. Pode vir. Pode vir, no nome de Jesus. Pode vir. Sai do teu lugar e vem. Jesus está ouvindo. Ele está vendo a tua decisão. Aleluia, hoje é dia de salvação. Aleluia. Você que está entregando a tua vida a Jesus Cristo hoje, pode vir, saia do teu lugar e vem. Pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Se quiser, vem a família toda. Pega um na mão do outro e vem. Desçam para cá. Glória a Deus. Quem mais quer entregar a vida a Jesus hoje? Pode vir, sai do teu lugar e vem. Aleluia. Aleluia. Agora você vai presenciar um dos maiores milagres que eu considero de Deus, o milagre do novo nascimento. Ele diz que quando a gente confessa Jesus, Ele nos sela com o Espírito Santo de Deus. E você que Deus chamou para ser resposta, estende a tua mão para cá, nós vamos orar juntos por essas vidas. Você que está aqui na frente, repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, que careço do teu amor, da tua graça, do teu poder. Senhor Jesus, esta noite eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, queremos colocar estas vidas na tua presença agora, clamar: sela com o teu Santo Espírito, que hoje eles se tornem propriedade adquirida de Deus, que a vida deles seja transformada, que todo pecado seja lavado com o sangue do Cordeiro, e que eles possam sair daqui na certeza de que Deus tem propósitos maravilhosos para a vida deles, e que eles possam experimentar a cada dia da fidelidade e do poder de Deus nas suas vidas e nas suas histórias. Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Quem está aqui perto, dá um abraço nesse irmão que veio. Pega o nome dele. A gente quer que você dê outros passos com Jesus. Diga para o irmão que está ao teu lado aí: seja uma resposta de Deus na vida de alguém. Dá um abraço aí no teu irmão. E nós que vamos aqui juntos, vamos cantar ainda, celebrar a Deus. Fique de pé agora. Gostaria que você desse a mão para quem está do teu lado aí, fechasse os corredores, e nós vamos cantar adorando a Jesus. E meu irmão, essa noite quando chegar em casa, você vai orar, vai pedir para Deus mostrar de que maneira você vai ser resposta. Talvez vai ser uma cartinha que você vai mandar, talvez um telefonema que você vai dar, uma visita, eu não sei. Mas com Jesus, nós somos resposta de Deus para a vida de pessoas. Dá a mão para quem está do teu lado e vamos cantar juntos. Que doce
Esse amor tão terna e graciosa enche o coração da consolação que só o Rei te mostra. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu, triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Vai na graça do Senhor Jesus. Amém. Você não sai daqui sozinho essa noite. Amém. Deus lhe abençoe.